Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Lopan, Head de Comunicação e Parcerias da Yamp, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do Yampcast para você. Hoje eu estou com uma convidada super especial que vai falar para a gente sobre a experiência dela de vida e também sobre a experiência dela no e-commerce. Ela é uma super referência entre as mulheres e certamente você, mulher, que quer empreender e tiver essa vontade e ainda não tomou coragem para isso, eu vou te dar a dica para não perder esse episódio, de ouvir ele até o final, tá bom? Então, essa pessoa super especial que está aqui com a gente hoje, ela tem uma história de vida muito interessante, ela tem uma história super legal, que ela faturou R$1 milhão em apenas 18 dias, e também ela vai contar como que ela faz para conciliar a vida de mãe e de empreendedora. Seja bem-vinda, Julie Rodrigues, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Sempre fui fã da Yamp, né? Desde o começo, assim, da minha trajetória no Drop. Eu sou time Yamp, então é um prazer para mim estar hoje aqui. Pô, super legal. Muito legal estar aqui com você. A gente mergulhou um pouco na sua vida aí para a gente poder saber sobre sua história e a gente ficou bastante curioso, né? A gente sabe que você foi missionária, você estudou teologia. Sim. É isso? Confere? É isso mesmo. Conta um pouco pra gente da sua história, como que você decidiu, né, por trilhar esses caminhos e o que te levou até o e-commerce? Então, eu, desde criança, assim, eu nunca me vi atuando em alguma área comum, assim, sabe? Em relação ao trabalho convencional que a gente conhece. Então, desde criança, eu tinha muita vontade de ser missionária. Eu sou cristã, então a gente já conhecia esse meio, né? E aí, fiz 18 anos no Pantanal Mato-Grossense, trabalhando ali em meio aos ribeirinhos. E depois dessa experiência, eu decidi que, ao invés, tranquei a faculdade, que eu estava começando, na verdade, tinha me matriculado. Qual era o curso? Pra de fazer... teologia? Não, psicologia. Ah, antes de teologia foi psicologia. Isso, psicologia. E tinha passado num concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Caramba. Aqueles concursos que você faz quando tá saindo do ensino médio. Uhum. Então, eu tinha acabado de passar nesse concurso, mas o que eu tinha vontade mesmo de fazer era missões. Então, fiz 18 anos, eu fui fazer um treinamento e discipulado numa organização chamada Jocum, que é totalmente integral. Então, a gente precisa de fato, né? Eu precisei de fato, de alguma forma, abrir mão de tudo que eu fazia antes, ou de tudo que eu queria fazer por fora, para estar integralmente na missão. Eu fiz o treinamento, posteriormente fiz teologia, e aí fiquei em missão integral por 7 anos. Caramba, a partir dos 18 isso? Isso, a partir dos 18. Eu fiz 18 anos já em missão, mas a partir dos 18 eu fiquei em missão integral, completamente. E aí transitando entre Sertão Nordestino, Belo Horizonte, Moçambique, né, e Cabo Verde, na África. São países de língua portuguesa, né? Isso, falam português. Português de Portugal. Legal. E como que foi essa experiência? Então, eu Certamente acredito foi que transformadora, eu sempre... né? Com certeza. E eu sempre esperei por isso, assim, sabe? Sempre esperei. E sempre foi a minha meta de vida. No digital a gente fala muito sobre meta, né? Sim. Tem a galera que tem o painel lá dos sonhos e tudo mais. Eu nunca tive uma meta... assim, de alcançar algo legal, material, assim, sabe? Nunca tive mesmo, nunca foi um desejo meu. Mas morar na África era. E aí, eu fui pra lá com 19 anos, sozinha, mulher, Caramba. sem conhecer ninguém. E quando eu tava lá, né, principalmente no meio ali da galera, assim, que era
eram em tribos, né? Em comunidades. Eles não falavam português, daí falavam no dialeto deles. E eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque quando eu já estava lá, trazia um pouco de medo mesmo, né? De receio do novo. Mas foi transformador demais pra mim. Eu acho que eu aprendi a virar gente, sabe? Porque, querendo ou não, a nossa rotina, eu acho que ela nos induz a algo, nos acostuma muito com algo, sabe? Acho que a nossa rotina, ela nos torna cada vez mais egoístas mesmo, sabe? Centralizados em nós mesmos e tudo mais. Ao ponto de a gente não olhar para o outro, não olhar para o vizinho, não olhar para a pessoa que está em situação de rua, fechar o vidro no sinal. E eu acho que eu aprendi a ser gente na África, porque querendo ou não, você vê que a gente só é gente com uma outra pessoa sendo gente com a gente. Então, Sim. A gente precisa um do outro. Hoje em dia, no e-commerce, eu falo que eu nunca fiz nada sozinha, sabe? Eu sei que o discurso de cheguei onde cheguei sozinho, sem ajuda de ninguém, é muito bonito e chama muita atenção. Mas eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Para minha loja funcionar, eu precisei do meu fornecedor, precisei de pessoas que começaram um checkout acessível para que eu pudesse, de alguma forma, operar nele. Então, a gente precisa de gente o tempo todo. E eu só descobri isso na África. Então, foi transformador para mim. E eu pude também servir as pessoas, que é algo que eu gosto muito de fazer. Legal. Você aprendeu muito com isso. Certamente carrega muito daquele aprendizado Sim. até hoje. Mas houve uma virada de chave, né? Não, com Você certeza. saiu daquela fase das missões para assumir uma outra missão, né, no e-commerce, vamos dizer assim. Sim. Não sei se é assim que eu posso dizer, mas... Como que foi essa virada de chave? E o que te deu esse start de falar, pô, eu preciso seguir por esse caminho a partir de agora? Então, eu nunca pensei em empreender. E eu também nunca pensei em seguir o caminho do e-commerce ou do drop em si, a partir de um determinado momento. O que aconteceu foi que, na missão, nós não éramos remunerados. Então, a gente vivia de doações, né? Doações de igreja, doações de pessoas que conheciam o trabalho e doavam. Nossas roupas eram todas de doações. E pra gente se alimentar também era de doações. Então, o que eu sempre fiz? Eu nunca fui muito de esperar uma oferta. Normalmente, eu pegava algo e fazia aquilo gerar uma renda. Então, eu vendia água no sinal. Eu sou casada e pra gente casar, a gente vendeu água e coquinha na praia. Para fazer algum desafio, vamos supor, pra ir pra África, eu fiz bazar vendendo as minhas roupas por 10, 15 reais. Vendia açaí na praça de Belo Horizonte. Então, nas pequenas coisas ali, eu já empreendia, mas não era um caminho intuitivo, sabe? Que é isso que eu quero fazer. Eu empreendia por necessidade, por pura necessidade. E foi assim também que eu conheci e entrei no Drop. Foi em 2021. Foi 2021. No auge da pandemia. E... Antes da metade do ano, provavelmente. Isso, na verdade foi ali na metade do ano. Tá, foi o auge do auge do auge. Isso, foi na metade do ano. Nós estávamos em missão ainda, mas as igrejas fecharam. E no que as igrejas fecharam, as igrejas elas não tinham como ofertar aos missionários, porque estavam fechadas. E ficou inviável pra gente sair na rua para vender alguma coisa, porque não tinham pessoas na rua. Então, de alguma forma, a gente tava assim, sem saber de fato o que fazer. A gente chegou num ponto onde, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade, mas a gente ficou por muito tempo com o bruto, sabe? No período em que eu conheci o Drop, eu vivia de cesta básica da prefeitura. No cadastro da prefeitura de Belo Horizonte, que doava cesta básica para a população. Então,
era cesta básica da prefeitura e o auxílio emergencial. Era assim que a gente vivia nesse período. E no período específico, onde eu conheci ali o dropship, que foi no meio do ano, a minha filha estava doente. Na verdade, Foi logo quando ela começou. ela nasceu, ela desculpa. era, exatamente. Eu ia te perguntar se foi na mesma fase. Foi na mesma fase. Só ela um era pouquinho, bebezinha. só pra deixar um pouquinho mais emocionante, né? Ela era bebezinha. E assim, não tinha pediatra nos postos de saúde. Não tinha. A que a gente ia, tinha ficado de licença, nos outros a gente não tinha pediatra. Então, toda aquela situação me deixou muito mal, assim, sabe? Porque, querendo ou não, se falta comida, a gente sobrevive de alguma forma. Se falta qualquer coisa pra gente, a gente sobrevive, a gente se vira, a gente faz jejum, mas se falta pro filho, eu acho que começa a mexer. Sim. Né? E nessa situação, eu nunca fui de verdade, assim, de solicitar ajuda financeira de alguém, nem de pessoas da minha família. Tanto que minha mãe, as pessoas da minha família nunca souberam que a gente estava passando por isso. Porque eu decidi, de alguma forma, sair de casa aos 17 anos para fazer algo que eu tinha certeza que eu precisava fazer. E todas as coisas que vieram posteriormente, eu sabia também que existia uma solução em que eu poderia resolver. Empreendendo em alguma coisa, vendendo água. Eu comecei a fazer artes para as igrejas, anunciando que não ia ter culto, e aí cobrava R$30 pelas artes. Então, sempre tentei dar um jeito, sabe? E aí, nessa situação toda, a gente passou apertado, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. Eu desconhecia completamente o mundo digital. Desconhecia completamente, assim, de não ouvir falar, de verdade. Porque desde os 17, a minha vida foi completamente off disso, sabe? Então, eu passei 7 anos totalmente off disso. Eu sabia mexer no Instagram e no Facebook da mesma forma que as pessoas mexem hoje em dia. Só vendo notícia ou, de alguma forma, publicação de conhecidos e morreu aí. Então, a gente não tinha computador, a gente não tinha nada que nos levasse para esse mercado. E aí, um dia, eu vi no Instagram de uma fotógrafa de Belo Horizonte, ela marcando sobre o filho dela, que tinha ali, se eu não me engano, 16 anos de idade. Ela marcou o filho dela com uma plaquinha preta. Aí falando que o menino estava indo morar em Dubai, não sei o que e tudo mais, e que ele tinha ganho 1 milhão em não sei quanto tempo. Daí eu olhei, um menino, de alguma forma, ganhando dinheiro, eu falei, e entrei no perfil dele, né? Entrei no perfil do menino, olhei os stories dele, eu não entendi o que ele fazia. Esse menino específico mexia com coprodução. E aí vi que entre os amigos dele, que ele tinha marcado nos stories, estava um que fazia dropshipping. E aí esse rapaz falou sobre o drop. Na verdade, ele falou que ele tinha, né, algumas lojas e ele vendia sem estoque. Não entendi muito bem. Fui pro Google e pesquisei dropshipping. Não entendi também muito bem como funcionava, assim. Sabia que era uma empresa, mas como funcionava, não entendi a profundidade, assim, sabe, do sistema todo. Mas, um dia depois que eu comecei a seguir esse menino, ele lançou um curso. E aí, eu vi de manhã que ele lançou um curso. Eu falei, se for até R$100 o curso dele, eu acho que a gente consegue se apertar e fazer alguma coisa para comprar. Se for até R$100. Nesse período, a gente, de verdade, assim, a gente tinha só macarrão para comer em casa. Só macarrão, sem nenhum outro tipo, assim, de qualquer coisa, sabe? E a gente precisava pagar aluguel e a gente tinha neném precisando de consulta. E esse menino também, ele tinha
o mesmo argumento. Faturei tanto em tanto tempo. E era um menino. Um menino, de franja, um menino. Esse moleque tá mentindo, pô. Não, eu fiquei, na verdade, indignada. Instigada, talvez. Exatamente. Né? E muito indignada. Que eu falei bem assim, cara, o que esses meninos fazem com dinheiro, sabe? Porque, querendo ou não precisa sustentar uma família. Eu precisando pagar uma consulta e esse moleque aí, filho. Pô. Daí eu falei bem assim, gente, não pode ser. Mostrei pras pessoas assim. E aí ele falou que abri a turma dele, se eu não me engano, à noite. E aí eu vi de manhã e falei, não, se for R$100 eu compro. Fiquei esperando, fiquei lá. E aí eu comecei a ver todos os stories, ver mais pessoas que faziam isso. Nisso, esse menino abriu o curso dele, R$997. Era o preço do nosso aluguel, de um mês. Então, quando ele abriu assim, e eu vi que qual era o valor, eu falei, não dá pra gente. Tipo assim, não dá nunca pra gente. R$997 não era o nosso aluguel e não era a compra que a gente fazia no mês, quando a gente tinha dinheiro. Então, passou a ser muito irreal de novo, sabe? Mas, poucos minutos depois que ele abriu a turma dele, o pastor da nossa igreja, que não sabia de nada, mandou uma mensagem, falando assim, Julie, qual é o seu Pix? Aí eu ainda perguntei, por quê? Aí ele falou, me manda seu Pix, minha filha. Fui lá e mandei meu Pix pra ele. Ele me mandou R$1.000, exatamente R$1.000. E ele falou bem assim, um investidor que eu conheço pediu pra eu mandar uma oferta pra alguém nesse valor. E eu lembrei de vocês. E me mandou o dinheiro. Poucos minutos depois que esse rapaz tinha aberto o curso. E aí a gente recebeu R$1.000. E a decisão era, a gente compra comida, a gente paga aluguel, tenta uma consulta para neném, ou a gente compra o curso. E eu sou muito racional, então foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia a falta que nós tínhamos, né, dentro de casa. E eu sabia também o quanto esse dinheiro poderia suprir a nossa falta. Mas meu esposo me convenceu a comprar o curso. Meu esposo é muito emocional. Graças a Deus bom nessa esse equilíbrio, parte. Né? Exatamente. Ele é muito emocional. Então ele viu ali uma oportunidade. Inclusive ele compra muitos cursos pela internet hoje em dia. Mas ele é muito emocional Deu certo, mesmo. Eu preciso continuar, né? Ele compra vários, de várias áreas. Mas começamos por esse. E, sendo bem sincera, a minha ideia era entrar só para ver o que estava acontecendo, depois pegar o dinheiro de novo nos 7 dias ali, para pagar o aluguel e comprar comida. Mas, o que aconteceu? Eu vi as aulas, né, comecei a fazer toda a questão da loja. Eu demorei 1 mês para montar uma loja. Demorei 1 mês para colocar o domínio na loja. E aí, eu lembro que eu ficava... Não, na verdade, eu fiquei mais de 2 dias sem dormir. Mais de 2 dias mesmo, assim, que querendo ou não, a neném acordava de madrugada pra mamar e chorando. Então, eu já estava acordada, fazendo a loja e colocando produto. E aí, eu, de fato, fiquei muito imergida em tudo isso, sabe? Porque, na minha cabeça, eu precisava recuperar os R$1.000 que eu tinha investido. E acabou que em setembro, isso foi mais ou menos de julho para agosto. Né? E aí montei a loja. Em setembro, o que aconteceu? Eu já tinha montado tudo mais, mas eu não tinha dinheiro para investir em tráfego, né? Para investir em Facebook Ads ou no Google Ads para de fato vender, porque é isso que de alguma forma traz o retorno. Mas eu não tinha esse dinheiro para fazer o investimento. E aí, no caso, por já trabalhar muito com o social, em Belo Horizonte eu trabalhava com abrigos, trabalhava com pessoas em situação de rua e com presídios. Trabalhei por praticamente 7 anos em presídios. E a gente dava
muita assessoria também em hospitais, sabe? Em clínicas de hospitais de câncer, enfim. E aí, em setembro, é o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. Exatamente. E a gente sempre trabalhou com algo na missão relacionado a isso, sabe? Então, eu lembrei do que eu fazia e, de alguma forma, unia o que eu estava fazendo no momento. Eu fui no AliExpress, procurei alguma coisa referente ao Setembro Amarelo. E o símbolo, na verdade, do Setembro Amarelo, um dos símbolos, é uma florzinha amarela. É um laço. É uma flor, é verdade. O laço é de outros... Tem uma florzinha amarela. Tem um laço amarelo também, mas uma florzinha amarela. Sim. E eu fui no Google e pesquisei sobre girassol. E um dos significados de girassol era vitalidade, vida, enfim. Então eu peguei um colarzinho de girassol do AliExpress, coloquei na minha loja, montei toda uma oferta e em cima disso um projeto. Que a cada colar vendido, a gente doaria uma semente de girassol, um pacotinho de sementes de girassol, para plantar num jardim de um hospital lá de Belo Horizonte, que a gente já trabalhava. Então, montei toda essa oferta, coloquei fotos reais, né, lá do hospital e tudo mais. E entrei em contato com uma página de girassóis, de frases de girassóis, de pessoas que gostam de girassol. E essa página tinha uns 600 mil seguidores. E eu nem imaginava o quanto essas páginas são engajadas. De verdade. Porque tem muitas mulheres, principalmente mulheres mais velhas, que gostam muito disso, né? Das frases e tudo mais. É mais motivacional. Então eu pedi pra moça postar pra mim. Era 18 horas da tarde. Ela postou. Foi os primeiros barulhinhos da Shopify que eu ouvi, assim. E em menos de 24 horas, a gente faturou 10 mil reais. Caramba. Eu investi 50. Caramba. Eu investi 50 reais e voltou 10 mil de faturamento. Então, foi a primeira vez que a gente viu o dinheiro entrando. Foi a primeira vez que a gente viu algo dando um retorno tão rápido. Era uma coisa que eu estava vendendo e eu também estava fazendo algo que eu gosto muito, que é também um lado social, né? Ao ponto de que quando era vendido a gente fazia doações de algumas sementes para o hospital e as pessoas compraram muito esse projeto. As pessoas da página. Então elas não estavam comprando só o colar de girassol, sabe? Eu acho que isso foi muito bacana porque isso engajou as pessoas ainda mais no processo de compra, né? Não compravam um colarzinho só, compravam 2, 3. Que bacana. E foi muito legal. Depois disso, porque até esse episódio, o meu único objetivo era recuperar os R$1.000 e sair do drop. Mas eu não faço isso nunca mais. É muito difícil. Eu tinha dificuldade para colocar o pixel na loja, o pixel do Facebook. Eu tinha muita dificuldade, assim. Eu tinha muita dificuldade de fazer tudo. Tudo. Eu não sabia mexer no computador direito. Mais uma vez, porque antes dos 17 a gente só mexia com o básico. E depois dos 17 eu vivi numa realidade completamente diferente. Com pessoas que viviam muito na escassez, né? Então, era totalmente desconhecido. E aí, quando teve essa primeira entrada, eu falei, nunca mais saio daqui, mas nunca mais mesmo. Porque, querendo ou não, era algo que a gente nunca tinha visto anteriormente, né? E só essa entrada já mudou praticamente aquilo que a gente vivia, sabe? Julie, você como mulher já sofreu algum tipo de preconceito, né? No sentido de que, preconceito ou dificuldade de um modo geral, porque a sociedade, nós sabemos que a grande maioria são mulheres, só que elas são minoria no e-commerce, né? Eu tenho um índice aqui para falar, só para contextualizar um pouco melhor sobre isso, uma pesquisa realizada pela AliDropship, que mostrou que 68% dos proprietários de lojas virtuais de dropshipping são homens. Então, com certeza, a maioria do mercado, assim, na verdade o mercado é tomado por homens. Eu vejo pelo meu Instagram. No meu Instagram,
das porcentagens, assim, 89% são homens que me acompanham. Mas sobre preconceito, hoje em dia não. Mas hoje em dia não, porque vem os resultados. Mas no começo, entre eu e um outro rapaz, conversariam com o rapaz, sabe? Então, no começo ali, vou falar 1 ano atrás, eu acredito que eu não passava tanta credibilidade dentro do mercado, numa conversa, numa roda com várias pessoas, pelo simples fato de ser mulher, né, sabe? Então, hoje em dia, não sinto mais isso. Tenho muitos mentorados, inclusive, que são homens. É claro que, vez ou outra ali no Instagram, aparece algum comentário de provavelmente por trás tem um homem sustentando, ou provavelmente Sim. por trás tem um homem pagando. Uhum. Que eu acho que a sociedade tem, de fato, dificuldade de ver uma mulher, de alguma forma, competindo igual dentro do mercado, né? Mas eu acho que hoje em dia eu sinto menos isso do que antigamente. E qual que é o tamanho da dificuldade de ser mãe e empreender? Eu tenho uma mãe lá dentro de casa, minha esposa, eu sei o quanto é difícil. Sim. Por isso que eu tô te perguntando. Você divide o tempo todo. Sim. Mamãe, vem brincar Exatamente. comigo. Mamãe, vai buscar na escola, vai levar pra escola. Esses dias atrás, eu estava conversando, antes de ontem, eu estava conversando com o CEO de um gateway aqui dentro de uma piscina de bolinha. E a minha filha jogando bolinha em mim o tempo todo. Oh, peraí, ela tá jogando uma bolinha em mim, deixa eu parar. Peraí, para. E aí ela caiu. Tempo... E aí, peraí, rapidinho. Ela pegava e a gente tava discutindo sobre taxas do gateway, assim, sobre porcentagem de pedidos. Ou tô ali trabalhando e ela tá subindo na cadeira. Sim. Então, só que eu acho que isso é o de menos, né? O mais desafiador eu acredito que é o tempo. É o tempo em relação a acordar de madrugada para dar assistência, é ter o processo de cuidar como mãe, né? Durante o dia, de passar tempo, preparar a comida, enfim, fazer o que uma mãe faz e, além disso, ter outras empresas funcionando e, de alguma forma, gestar pessoas também. Porque, querendo ou não, eu ia te perguntar justamente a gente isso. tem as lojas funcionando e a gente tem todos os colaboradores que ajudam no funcionamento dessa loja. Mas eu tô ali para gestar também esses colaboradores. E aí, gestar colaborador e gestar filho dá um choque no tempo. Vocês trabalham em home office hoje? Ou é físico? Hoje em dia, sim, a gente trabalha em home office. Várias pessoas espalhadas pelo país. Isso. É porque eu tô em Cuiabá. Eu não conheci ninguém em Cuiabá que de alguma forma esteja ou conheça de verdade o mercado, sabe? E aí eu já trabalho com pessoas que estão no mercado, conhecem, sabem fazer um suporte, recuperar uma venda, então trabalho em home office. Bacana. Só vou te pedir um minutinho para fazer o jabá da Yamp. Se você ainda não criou sua conta na Yamp, aproveite, faça isso agora mesmo. Aponte sua câmera pro QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse yamp.com.br. Se ainda você não conhece a Yamp, acesse o site, conheça todas as nossas ferramentas. Nós temos hoje 2 produtos principais, que são a loja virtual e o checkout transparente. A loja virtual você pode construir ela do começo ao fim, desde o cadastro de produto até cadastro de logística, enfim. E o checkout você pode usar ele em outras plataformas como Shopify, WooCommerce, ou até mesmo para você construir a sua landing page de lançamento de produto. Então, toda a sua operação pode ser feita do início ao fim, desde o cadastro de produto até a gestão da operação dentro da Yamp. E um último recado, se você ainda não nos segue nas redes sociais, faça isso agora, no Instagram, @SomosYamp, e aqui no YouTube, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever, beleza? Vamos continuar aqui o episódio com a Julie.
De um modo geral, você falou que você curte bastante a Yamp, né? Você usa o checkout transparente hoje em dia? Uso. Como que tem te ajudado nesse processo? Eu uso não só o checkout, mas eu uso a loja da Yamp também. Que legal. Uso a loja da Yamp. Mesmo tendo também a Shopify como loja, eu ainda assim uso a loja da Yamp, principalmente no conceito contingência. A loja da Yamp não cai em DMCA. Né? Então, a Yamp ela nos serve muito bem. Mais uma vez, não só no quesito checkout. E não é por ser fã, não, mas de verdade. Eu já usei outros checkouts e eu vejo uma grande diferença em relação à conversão, inclusive a aprovação do cliente. Order bump, upsell, isso converte muito dentro da Yamp. E querendo ou não, isso nos ajuda muito porque aumenta muito a nossa margem de lucro. Então, eu acho que o checkout ser todo personalizado da forma que a gente deseja, você coloca ali um script, ou na própria Yamp, né? Dá para configurar certinho. Eu acho que é o 80-20, sabe? Para uma operação assim, que tem uma boa margem de conversão. Então, usa a Yamp desde o começo. Usa a Yamp desde o começo por ser prática, não ter nenhum valor inicial ali, né? A gente não cobra. A gente, tá vendo que eu me sinto parte, né? Conta gratuita da Yamp, só paga quando vender. Exatamente. Então, essa questão de não precisar pagar inicialmente foi uma coisa que me chamou muita atenção no começo, mais uma vez, porque eu comecei sem nenhum capital. E principalmente sabendo que se eu não conseguisse pagar outra loja, eu poderia ter a minha loja ali dentro. Bacana. Então, eu uso a Yamp desde o começo até hoje. Ô, Julie, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje você presta algumas mentorias. Sim. Conta um pouco pra gente sobre isso. Como que foi esse processo até a criação das mentorias? Imagino que você tenha ajudado muitas outras pessoas a empreenderem, a crescerem tal qual foi com você, né? Sim. Então, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Sempre gostei muito mesmo. O que eu fazia dentro dos presídios e dentro dos abrigos de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas do sertão nordestino também, era dar aula, né? Era ensinar. Eu tinha cursos profissionalizantes dentro do presídio. Então, eu sempre gostei muito. E quando eu comecei no Drop, além da dificuldade financeira, eu tava numa depressão, assim, muito profunda, assim, sabe? Porque, de alguma forma, eu preciso muito estar com pessoas. Essa questão de fazer alguma coisa, de saber qual é o meu propósito, de ter conexão com pessoas, era algo que sempre me moveu, né? E ali, do nada, eu tava trancada dentro de casa, sem ter contato com ninguém. Então, foi algo que mexeu muito comigo. E depois, no Drop, era eu com um computador e acabou, né? Então, comecei a faturar muito bem, a lucrar muito bem, ao ponto de fato, ter a nossa vida transformada, não só a vida financeira, mas tudo muda, né? A partir do momento que você começa a ter entradas maiores, tudo muda. Mas eu me via muito sem propósito. Me via muito sem propósito mesmo, assim. Não acho que é errado se só querer ganhar dinheiro, não. Acho que cada um sabe o que quer da sua vida. Mas eu me via muito sem propósito, né? E como eu falei, eu nunca tive um desejo grande, assim, de, tipo assim, ter um carro de sei lá quantos milhões, ter uma casa de... Nunca tive. É claro que eu acho que é algo que, consequentemente, você vai adquirindo. Mas esse desejo eu nunca tive. Hoje em dia eu ainda não trabalho com metas, porque eu acho que não me animaria tanto, sabe? Então, estava no Drop, mas eu ainda não tinha nenhuma motivação, assim, ou algo que me gerasse propósito. Porque igual, a única proposta era continuar ganhando dinheiro. E eu nem sabia mais o que fazer, sabe, com o dinheiro.
E aí, algumas pessoas começaram a me incentivar a, de alguma forma, ensinar. Inclusive, quem foi o meu professor inicial, né? A pessoa que eu comprei o curso, lá anteriormente, eu fiquei muito próxima dele. E é uma das pessoas que me conheceu, conhece minha família de perto. Então ele falava assim, Julie, faz alguma coisa pra você ensinar. Outros amigos, assim, próximos, falavam assim, Julie, por que você não faz alguma coisa pra você ensinar? Abre um curso, algo do tipo, uma mentoria inicial. E aí, eu comecei, na verdade, abrindo grupos no WhatsApp e ensinando totalmente, assim, de forma gratuita. Criou uma comunidade. Exatamente. E aquilo me ajudava demais. Porque me animava, sabe? Me animava muito. Eu tinha contato com pessoas, a gente conversava. Acabava as aulas, a gente ficava conversando até de madrugada. Então, eu comecei a lembrar o quanto eu gosto de fazer isso, sabe? E aí eu abri a primeira turma e me surpreendeu muito, porque entrou mais pessoas do que eu imaginava que entraria. E uma das propostas que eu tinha, do propósito que eu tinha comigo mesmo eu nunca vou ensinar sem fazer antes, de alguma forma, aquilo que eu ensinaria. Então, quando eu comecei com as mentorias, eu já faturava 7 dígitos mensais todos os meses, de forma constante. Porque querendo ou não escalar um produto e fazer 7 dígitos, eu acho que é mais fácil do que você fazer 7 dígitos mensais todos os meses, de forma constante. E não seria justo, eu acredito, que ensinar sem ter essa constância, né? Então, iniciei a primeira turma quando eu me senti segura. Quando que foi isso? Para fazer isso. Foi em setembro. Do ano passado. Isso. Tá. Foi em setembro do ano passado. É extremamente recente. Extremamente recente. Tanto que só tenho 3 turmas. Então, começou há pouco tempo. E além de começar há pouco tempo e de eu me surpreender com a primeira turma, foi algo que foi tão, de alguma forma, marcante e começou a ser muito falado dentro do mercado. Porque os mentorados começaram a ter resultados muito expressivos. E uma proposta que eu trouxe para a mentoria era não ensinar só o drop internacional com fornecedores da China, mas também o drop nacional, que é um dos meios que eu atuo hoje. Então, eu sei que muitos mentores de drop, hoje em dia, já faziam drop nacional também. Claro que com produtos específicos, mas já faziam. Porém, não ensinavam isso aos mentorados. Né? Ou não tinham isso como proposta nas turmas de mentoria. E eu sei que isso foi uma das coisas que foi muito significante para mim na minha operação. Né? Trabalhar também com o nacional. O drop nacional, algumas pessoas têm um certo preconceito com ele, né? A gente sabe que no meio isso acontece. Sim. Quais as vantagens que você vê em trabalhar com o drop nacional? Criar marca. Marca própria. Exatamente. Conhecendo a qualidade do seu produto. Entrega extremamente rápida. Eu tenho produtos que chegam em 2 dias, em 1 dia, né, para os meus clientes. De alguma forma, recorrência muda muito. Se a gente olhar ali na Yamp, a taxa de recorrência dos meus clientes em loja nacional é muito grande. Porque chegou em 2 dias, ele conhece ainda, lembra o nome da minha loja. O produto é de qualidade, a probabilidade de ele comprar novamente é muito grande, indicar para alguém é muito grande. E nós oferecemos um cupom de segunda compra. Então, normalmente, esse comportamento de comprar novamente, ele é muito tendencioso. Então, eu tenho muita recorrência no drop nacional, sabe? Por conta de todas essas coisas, assim. A gente sabe da qualidade do produto. A gente sabe que a gente está enviando para o nosso cliente de qualidade, então a gente não tem tanta dor de cabeça. E eu acho que são alguns dos benefícios. E hoje em dia, mais ainda, né? Porque, querendo ou não, eu acho que o drop nacional tem se expandido, sabe? Eu acho que as pessoas já começaram a ver isso.
E pode ser uma alternativa para as taxações também, Exatamente. Justamente, na verdade, É. eu acho que as pessoas começaram a ver isso por conta das taxações. As taxações não é algo que influenciou as operações de uma forma muito impactante, Uhum. sabe? Até porque eu acho que empreendedor nasceu para resolver problema. Claro. Então a gente teve alguns pedidos taxados, a gente resolvia da forma que conseguia. Então não foi nada impactante na operação ao ponto de quebrar a empresa, ao ponto de não rodar mais, ao ponto de não ter lucro, não foi. Mas você tendo uma operação nacional, você tem uma segurança de que isso não vai afetar a tua operação, porque você está ali operando com fornecedores nacionais. Então, hoje em dia eu tenho 2 lojas com fornecedores nacionais e elas rodam muito bem. Certamente trabalhar com drop te ajuda a se diferenciar no mercado pela sua marca própria, Sim, né? sim. Mas de um modo geral, além disso, quais outras estratégias que você utiliza para se diferenciar dos concorrentes? Porque a gente sabe, né? O número de lojas hoje em dia é absurdo no Brasil, né? Olha, é uma estratégia que a gente vai começar a rodar agora, mas no Drop Nacional, por ser um fornecedor praticamente privado, onde ninguém tem acesso, ou poucas pessoas. Meus mentorados têm acesso. Eu consigo, hoje em dia, sem problema nenhum, fazer um criativo da minha loja com o meu rosto, né? De alguma forma me posicionando ali como ou o CEO da empresa ou como alguém que tá ali colocando o rosto. E eu acho que, principalmente agora e mais pra frente, as lojas melhores posicionadas serão essas, que passam confiança para o cliente, de alguma forma. E se o cliente está vendo alguém ali que se responsabiliza, no caso pela empresa, eu acredito que é algo também que gera mais confiança mesmo, sabe? Para o cliente ir, de fato, se tornar um cliente potencial. Então, eu acredito que essa questão de não ter concorrência, porque as pessoas não têm esse fornecedor, e se tiverem acesso também não vão ter o contrato que eu tenho com os Correios, é algo muito tranquilo. Então, eu pegando aqui essa água que vem lá da China, com o fornecedor que está no AliExpress, você pode pegar a mesma água e a gente vai ali competir no leilão do Facebook, todo mundo com o mesmo produto. No Drop Nacional isso não acontece normalmente, justamente porque a gente se diferencia nos fornecedores, onde é um oceano azul, porque não é tão explanada essa forma, né? As pessoas não têm esse contato direto de forma tão fácil como no Drop Internacional. Fora do ar, você comentou comigo que você trabalha com drop internacional e com drop nacional Isso. focado em moda feminina. Exatamente. Como que você escolhe os seus produtos e os nichos de mercado que você quer, né, inserir o seu negócio? Qual que é as estratégias? Quais os... Olha, como que você define isso, né? eu trabalho normalmente com produtos que mais saem no mercado. Então, Drop Nacional, eu trabalho com calçados, que calçado se vende, e vestuário feminino. Exemplo, não sei se você de alguma forma ficou ou fica por dentro dos produtos assim mais vendidos no mercado. Por influência da minha esposa, sim. Sim. Eu sei pouco, mas sei Sim. alguns. Mas a calça lipo jeans. É aquela que é de academia? Na verdade, é uma legging que imita um jeans, né? Ah, tá, de jeans. Tá, E não conheço. ela, de alguma forma, pressiona aqui a barriga. Uhum. E ela tem um formato atrás, que é o formato empina bumbum. Uhum. E isso vende muito mesmo. E a gente viu que isso estava vendendo muito no Drop Internacional, com o fornecedor da China. E aí a gente começou a procurar fornecedores nacionais, que poderiam nos fornecer esses produtos de alguma forma com uma qualidade melhor e acessível também. Então, hoje em dia eu tenho essas calças na minha loja, além de cinta modeladora, kit de sutiã, vendendo a R$89. Um preço que a gente não consegue no Drop Internacional. E entregando mais rápido. E entregando mais rápido. Tem muitos consumidores que buscam uma entrega mais rápida. Exatamente, entregando mais rápido. Então,
trabalho com 2 nichos nacionais que saem muito, sabe? Que é o calçado, e aí eu vendo tanto para homem quanto para mulher. E moda feminina, que aí já é direcionado para mulher, mas com os produtos que mais saem assim dentro do mercado. E saem o ano todo. O sutiã não para de vender. Sutiã, se você colocar na biblioteca de anúncio agora, sutiã Comfort, sutiã compre 1, leve 3, vai ter alguma loja escalada vendendo esse produto, porque vende o ano inteiro. Calça com essa proposta, vestuário com essa proposta, seja regatinha, seja calça, vende o ano inteiro. Então, são lojas que vendem constante o ano todo. Bacana. E, rapidinho, dá para trabalhar com alto ticket. Então, eu tenho lojas que eu trabalho com tickets extremamente altos, tenho recorrência e isso ajuda muito a manter a constância ali das lojas. Bacana. Falando um pouco sobre... voltando um passo atrás sobre as mentorias, qual que é o perfil de alunos que você tem? E nesse meio, qual que é o perfil de empreendedor ou o perfil de alunos que tem mais sucesso, maior chance de ter sucesso, que você identifica ali? Acho que isso serve como dica para quem está nos assistindo, né? Sim. Talvez o mindset seja determinante. Sim. Hoje em dia, ou a proposta da mentoria é trabalhar com quem já esteja no mercado. Né? Trabalhar de alguma forma com quem conhece o mercado, vende, já fatura, né, de alguma forma, mas tem dificuldade de manter constância ou tem dificuldade em faturar e ter lucro, ou de alguma forma quer potencializar um pouco mais a operação. Esses, de alguma forma, é o foco da mentoria. Esse é o foco da mentoria. Porém, entra ainda assim muito iniciante. Nunca teve loja, não conhece o drop e entra. E, graças a Deus, tem sucesso também, sabe? Porque, querendo ou não, eu acho que a chave tá no fazer. Eu falo muito dentro da mentoria que o mundo é dos fazedores. Porque a chave tá no fazer. Então, o que muda uma pessoa que tá no game do iniciante é um produto escalado, né? Talvez o iniciante que começou agora, se ele escalar um produto e ter um boom, de alguma forma ele faz 1 milhão com esse produto, 2 milhões com esse produto, e o cara que tá no drop desde 2019 fez 1 milhão desde 2019 até 2023. Então, o que muda é um produto. E mesmo a mentoria sendo focada para quem tá no game, entre iniciante, ambos têm ou conseguem ter esse resultado ou buscar aquilo, né? Conseguir aquilo que buscaram. Mas um perfil que eu vejo que sempre se destaca normalmente são das pessoas que são proativas. Normalmente, assim. A pessoa proativa. A pessoa que tem algum problema na operação, ao invés de buscar a solução em alguma coisa ou em alguma pessoa, eles começam a pesquisar e a, de fato, para o campo de batalha para resolver o seu problema. Então, eu acredito que pessoas proativas e pessoas que se arriscam mais. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso anteriormente, né? Eu vejo que os homens têm muita facilidade para se arriscar. Até porque, como a gente estava falando, as mulheres elas têm um pouco mais de responsabilidade. Pensam melhor e tudo mais. Não sei se na maioria das vezes são mais... Não sei se racionais, mas são mais responsáveis, né? Sim. Que o homem, de um modo geral. Sim. Então, eu acredito que dentro disso é necessário, de fato, você se arriscar um pouco mais, sabe? Porque é no risco que tá, se vem ou não vem um resultado daquilo que você busca, né? Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. Exato. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. E aí é uma coisa que, inclusive, eu costumo falar para as pessoas. Não só dentro da mentoria, mas no meu Instagram, para as pessoas que eu conheço, dentro de casa, é que eu já ouvi algumas vezes não vou continuar com esse produto porque eu quero evitar dor de cabeça. E a gente tá falando de produto básico. Vamos supor, vou evitar o drop nacional porque eu quero
Não vou fazer o drop nacional porque eu quero evitar dor de cabeça. Ou não vou vender um sutiã porque eu quero evitar dor de cabeça de troca por conta do tamanho. Vou evitar tal produto porque não quero ter dor de cabeça. Que eu normalmente falo, você não quer ter dor de cabeça empreendendo, você precisa voltar pro CLT urgente. Porque empreender é ter dor de cabeça, porque todo dia tem um problema para resolver. E não tem como você querer mudar a sua vida financeira drasticamente, porque a gente tá falando de dinheiro, né? A gente não tá falando de, sei lá, R$1.300 por mês, 5 mil, 10 mil reais por mês. A gente tá falando de dinheiro. Então, eu acho que dificilmente você vai mudar a tua vida financeira drasticamente, não correndo riscos, não tendo dor de cabeça, não se arriscando. E se essa for a proposta, eu acho de verdade que ser empregado é a melhor proposta para essa opção, sabe? Julie, a gente tá quase terminando, a gente tem mais alguns minutinhos. Quero te pedir uma palavra para as mulheres que querem empreender e que estão hoje em dia pensando se devem ou se não devem. Como que você pode me ajudar aqui, passar um recado e quebrar essa barreira? Eu vou mostrar, pode ser? Claro. Deixa eu pegar do começo do ano até agora. A gente tá no mês? A nossa gravação tá no mês de maio de 2023. Eu vou desligar, porque senão eu vou desligar a internet rapidinho. Eu mostro em qual câmera. Qual câmera que é melhor, Bru? Essa do meio aqui, ó. Fica à vontade. Aqui, ó. O faturamento de janeiro, 1º de janeiro até o mês que a gente tá. Margem de Pix pago, boleto desativei, carrinho e o ticket médio, como eu falei, trabalho com ticket mais alto. Mas aqui a gente vê constância, né? O faturamento 5.235.600. Desde janeiro até agora. De janeiro até agora, mais de 5 milhões em faturamento. Tá, isso. De janeiro até agora. Bacana. Então, é algo que a gente consegue com constância e mais né, uma vez aquilo que eu falei. Em todos os meses faturando mais de 7 dígitos. A gente tá no meio de maio e a loja ali já faturou 5 milhões e 200. Trabalhando com tickets altos, que eu trabalho ali com ticket de 200 a 400 reais, sabe? Oferecendo combos. Um único produto, 200. Você leva 3 calças, 400 reais. Ofereço muito order bump. Order bump mesmo. E nisso a Yamp me ajuda muito. E eu bato muito nessa tecla porque é o que muda muito no final do mês pra gente, sabe? Porque, querendo ou não, com o order bump, eu aumento muito a minha margem de lucro. Então, não tenho o gasto ali com o Facebook, né, pra vender. Que eu tô vendendo praticamente organicamente pro meu cliente, oferecendo um segundo produto. Então, meu cliente levou ali a calça, ela leva também a cinta modeladora. Se ela tem interesse em calça lipo jeans, provavelmente ela tem interesse. Aproveita pra fazer o merchan. Provavelmente ela tem interesse também numa cinta modeladora, né? Ou um sutiã modelador. Enfim, então a gente sempre tá oferecendo produtos pro cliente. E isso ajuda demais. Então, bacana. Eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente terminar. É a pergunta de R$1 milhão que eu faço em todos os episódios. Sim. A gente tá falando sobre prosperidade, sucesso, mas sempre tem um outro lado, né? Certamente você teve algum episódio marcante que tenha sido, sei lá, me meti numa roubada ou alguma coisa que não deu certo. Você pode contar esse outro lado pra gente? Um exemplo de alguma história engraçada ou de dificuldade dentro do drop ou do e-commerce, né? De um modo geral, que sirva de exemplo para que as pessoas não sigam. Sim. O que acontece? Quando eu no drop, era muito procure produto no AliExpress, procure produto na biblioteca e venda o que está vendendo. Faça a sua oferta. Por Deus, eu nunca fui muito...
Eu nunca conheci nome de doença. Joanete eu conheci depois que eu entrei no Drop. Você só via, mas não sabia o nome. Na verdade, de verdade, eu não sabia que aquilo era Joanete. Exatamente, não sabia. Então, pra mim, assim, nomes de doenças mesmo, né? Nunca soube, nunca dei tanta atenção pra saber o que era. E aí, na época que eu entrei no Drop, estavam vendendo o Varilex, que é um massageador que treme ali, e aí colocava na perna, e esse Varilex ajudava nas reduções de varizes. Ok. Vi que muita gente estava vendendo e tinha muita procura. Pensei o seguinte, vou vender algum produto nesse nicho, mais diferente do Varilex, porque o Varilex todo mundo já conhece. Fui no AliExpress, coloquei varizes, me apareceu lá pomada. Pomada, no caso, para ajudar também na redução de varizes. E no AliExpress estava dizendo que era o varicose para ajudar na redução de varizes. Não fui eu quem inventei. No AliExpress estava dizendo. E eu acreditei. Então, coloquei na minha loja com o mesmo nome, com a mesma proposta, vendi. Vendi sem conhecer as opções de frete do AliExpress. Porque foi muito recente que eu entrei, eu coloquei esse produto e vendi dessa forma. Não tinha contingência, até porque, mais uma vez, era extremamente recente. E eu nem sabia que esse era um produto black, né? Que a gente chama dentro do mercado. Um produto que você teria problemas para anunciar por conta da oferta. Então, anunciei esse produto, tive bloqueio no Facebook e pedi pro meu avô fazer um criativo para mim desse produto. Falei, avô, faz aqui falando que esse produto vai ajudar quem tem varizes. Aí meu avô pegou o produto. Aí meu avô, ele é bem do interior, assim, sabe? Bem antigo mesmo. Aí ele falou, comecei a gravar. Aí ele meio que pediu ajuda pra ler o que tava escrito no produto. Aí eu pensei, isso aqui é uma porcaria, rapaz. Pomada não ajuda em cura de varizes, não. O que ajuda em varizes é cirurgia. No meio do meu criativo. Daí, no caso, depois que ele me falou que eu, de fato, fui saber que varizes não se cura e não tem redução com pomada, e nem com massageador. E tive muito problema, inclusive, vendendo o produto, porque eu vendi num frete chamado, se eu não me engano, AliSaver. E ele demora 4 meses para chegar no Brasil. Caramba. E ele não tem código de rastreio. Então, o meu cliente não tinha código de rastreio e levou 4 meses para receber o produto. O que ele pensou? Não vou receber. É golpe. Causou chargeback. Exatamente, muito chargeback. No caso, a gente precisou dar muito suporte para essas pessoas. E mesmo a gente falando que chegaria processando todos os pedidos, pela demora, a gente teve muita reclamação, né, registrada ali no Reclame Aqui. Então foi uma experiência, assim, terrível. São um tipo de produto que eu nunca mais trabalho, sabe, com eles. Nem tem na minha loja produtos voltados para esses nichos. E foi uma experiência, assim, terrível, mas que eu aprendi muito, né. E foi ali com meu avô fazendo criativo. Falou que não prestava. E aí, no caso, a gente acabou mudando a proposta. Depois desse dia, a gente preferiu trabalhar com produtos que têm uma oferta, né, diferente, porque é o seguinte, continua vendendo, sabe? Você não precisa vender a pomada de varizes que não vai funcionar, sendo que você pode vender o sutiã Comfort 3D, que além de funcionar porque é um sutiã, todo mundo assim, né? As mulheres continuam comprando, continuam tendo demanda. Então, a gente continua faturando bem, sem precisar vender esse nicho de produto. E aí, a gente foi embora. Julie, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente chegou ao fim desse episódio. Obrigado, valeu demais. É super legal estar com alguém aqui que inspira outras pessoas, como é o seu caso, especialmente mulheres, mães, empreendedoras. E também muitos homens, né? Sim, sim. Que seguem os seus passos, que aprendem muito com você. Valeu demais, muito bom estar com você. E a gente eu espero encontrar com você em outras oportunidades.
Tamo Tá junto, bom? tamo junto. Valeu demais. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer a todos que chegaram até o final. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de favoritar o episódio e a Yamp no Spotify. E eu quero deixar um recado. Toda a produção executiva dos episódios do Yampcast são de responsabilidade da Yamp. Toda a criação de conteúdo, produção visual, direção de arte é de responsabilidade do time de comunicação e parcerias. E a gravação desse episódio foi feita aqui em São Paulo, no Pod Factory, em maio de 2023. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.